nono ano para hoje, vocês irão fazer 375, 377, 378. Então, vamos lá. Na número 1, né, ele pede assim, qual função real a seguir apresenta ponto de mínimo? Aqui, gente, é uma questão de marcar. Eu falei lá no vídeo anterior que ponto de mínimo e ponto de máximo vai depender da concavidade da parábola. Quando que eu tenho ponto de mínimo, né? Quando a parábola estiver voltada para cima. Por quê? Quando ela está voltada para cima, o ponto vai estar aqui embaixo. Então, dá a ideia de ponto de mínimo. Que esse ponto de mínimo aqui é o vértice da parábola. E quando a parábola é voltada, né, para baixo, ela vai ter o ponto máximo dela. Então, como é que você vai responder isso daqui? E como que, então, para eu saber se tem ponto de máximo ou ponto de mínimo, gente, é só eu saber. Se for para cima, eu vou ter ponto de mínimo. Se for para baixo, eu vou ter ponto de máximo. E para eu saber, né, essa questão da concavidade para cima ou para baixo, é só observar o A na função. Se o A é positivo, a concavidade é voltada para cima. Então, significa que quando o A é positivo, eu vou ter ponto de mínimo, porque vai ser voltada para cima. E se o A for negativo, menor que zero, a concavidade é voltada para baixo. Então, quer dizer que eu vou ter ponto de máximo. Então, por exemplo, eu vou só fazer a letra A, que aí vocês vão ter que analisar todas, porque é apenas uma, né, que vocês irão marcar. Então, basta vocês olharem, para ter ponto de mínimo, né, o A tem que ser o quê? Tem que ser... no caso, o A tem que ser maior que zero, certo? O A tem que ser positivo. Então, na letra A, o A é sempre o número que vem junto com x ao quadrado. No caso aqui é menos 1, é negativo. Então, se o A aqui é negativo, né, a concavidade vai ser voltada para baixo. Aí vai ter ponto de máximo e não ponto de mínimo. Então, você descarta a letra A. Então, vocês terão que buscar qual é a função que tenha A positivo. Porque aí, tendo A positivo, a concavidade vai ser para cima e automaticamente vai ter ponto de mínimo, certo? Na questão 2, escreva a lei de formação de uma função quadrática com concavidade voltada para baixo. Isso aqui, gente, é pessoal. Por exemplo, f de x igual. É uma lei, ele quer uma função em que a concavidade é para baixo. Para ser para baixo, o A tem que ser o quê? Negativo. Então, por exemplo, eu posso colocar simplesmente, gente, menos x ao quadrado. Isso aqui é uma função de segundo grau. O A é negativo, então ela vai ter concavidade voltada para baixo. Posso colocar uma função, sei lá, menos 3x ao quadrado mais 4x mais 8. É só o A ser negativo, ok? Então, aí já é a resposta pessoal. Questão 3. Indique o ponto de máximo do gráfico da função, né? Aí ele me deu a função. Toda vez que ele falar ponto, indicar o ponto de máximo ou ponto de mínimo, é calcular, tá, gente? X de vértice e Y de vértice, como eu falei no vídeo anterior. Ponto de máximo. Se ele pediu o ponto de máximo, gente, significa, né, que a parábola é voltada para baixo. Porque quando a parábola é voltada para baixo, a gente consegue achar o ponto máximo dessa parábola. E o ponto máximo dela é o vértice dela. Então, por isso que é só achar o x de vértice e y de vértice. Aí vocês irão achar na fórmula aí. Na número 4, ele quer indica o menor valor assumido pela função real g de x, beleza. Que menor valor é esse? Vamos entender. Primeiro, vamos analisar. A concavidade aqui é voltada para cima, certo? Então, eu tenho lá um gráfico, né? X e Y. A concavidade dela é voltada para cima, porque o A é maior que zero. Se ela é voltada para cima, significa que ela tem ponto de mínimo. Então, por isso que ele está perguntando o menor valor assumido pela função. Então é só achar o x de vértice e y de vértice igual na questão 3? Não, porque na questão 3 ele pediu o ponto mesmo, o ponto aí é o par ordenado. Aqui ele quer saber o menor valor assumido por essa função aqui. Ou seja, qual é o menor valor que essa função pode ter, né? Porque ela tem ponto de mínimo. Esse menor valor, gente, é o y aqui, ó.
Porque esse y aqui, o valor do y aqui com o x, né? O y com o x forma um vértice, certo? Mas basta eu calcular como ele quer somente o menor valor assumido, é o menor número aqui em y. Então, você vai calcular, no caso, o y de vértice, que aí joga na fórmula, né? Menos delta sobre 4a. Já na questão 5, ele quer qual valor torna máxima a função real. Beleza. Toda vez que falar valor máximo, valor mínimo, é alguma coisa relacionada com ponto de máximo ou ponto de mínimo. Então, vai estar envolvendo x de vértice ou y de vértice. Como é que ele quer o valor, que valor torna máxima? Se é máxima, por que é máxima? Porque a concavidade é voltada, no caso, para baixo, porque aqui é negativo. Então, realmente tem ponto de máximo. E como ele quer saber que valor torna máxima a função? Agora, no caso aqui, gente, ele quer saber qual é o valor de x para que essa função chegue no seu ponto máximo. Né? Porque para chegar nesse ponto máximo aqui, eu tenho que ter um valor para y e tenho que ter um valor para x, certo? Ó, um valor para x e um valor para y, para eu chegar nesse ponto de máximo. Aí ele quer saber que valor torna máximo, ou seja, que valor de x vai tornar, né, essa parábola no ponto máximo dessa função. Então, é só achar o x de vértice. E já aqui, por que eu calculei o y de vértice? Porque ele quer saber o menor valor assumido pela função, ou seja, o menor valorzinho aqui no caso é o valor do y. Então, aqui é x de vértice, tá? E vocês irão fazer a 375, aí depois 377, onde na número 1 a gente vai usar essas formulazinhas que eu expliquei no vídeo anterior. Observa que ele me deu o gráfico com os dois zeros, ó, que são os dois pontos que cortam o eixo x. Esses dois pontos, gente, é o x1 e o x2, ou x' ou x2'. Aí você vai montar a função, tá? Que representa esse gráfico e depois identificar quem que é B e C nessa função. Aí, como eu falei com vocês, existe uma fórmula para cada caso. Como aqui é voltado para cima e cortou em dois pontos, ó, eu vou usar essa fórmula aqui, ó. Essa fórmula a gente usa quando a parábola corta em dois pontos. Qual é a fórmula? F de x, ó, é igual a x menos x1 e x menos x2. Aí você vai substituir. Quem que é o A? É 2, que ele me deu, como eu falei, ele tem que te dar o A. O x, né, é a letra da função, menos x1, que no caso é 3, e o x2 é 4. Aí o que vocês vão fazer? Vocês irão fazer essa multiplicação. Faz o chuveirinho aqui, depois o resultado faz chuveirinho de novo com esse outro parênteses. Aí vocês irão formar uma equaçãozinha bem grande, reduz, né, essa equação o máximo que puder. E no final, vocês terão que encontrar um valor, o A já tem, né, que é no caso, o 2 mesmo, né, que é o 2x. E vocês irão achar o valor de B e de C. O B é o número que vai ficar com x e o C é o termo independente. Aí depois que vocês chegaram na função final, vocês irão identificar quem que é B e quem que é C, tá? Aí depois vocês irão fazer também a 378, que é continuação. Aí na questão 2, né? Na questão 2, ele quer a mesma coisa da 1. Ele quer que você descubra a lei de formação. Ele te deu o A, que é menos 1, tá? Só que agora você vai ter que ver qual é a fórmula que usa para quando a parábola corta apenas em um ponto. Aqui atrás, ó, vem falando que é essa formulazinha aqui, ó. A vezes x, ó. A vezes x menos o x' ao quadrado. Por que apareceu só o x1, né? Não apareceu x1 e x2? Porque aqui eu só tenho um x', que é o menos 8. Aí você vai substituir o a menos 1, x menos 8. Aí no caso é menos 8, né, gente? Vai virar mais 8 ao quadrado. Desenvolve esse ao quadrado, faz produto notável ou pode fazer chuveirinho.
e depois multiplica por menos 1. Aí você vai encontrar uma função, dá uma reduzida até chegar, né, na forma reduzida e identifica quem que é B e C também. Na questão 3, vocês irão fazer o seguinte, na questão 3 ele pede para você determine o sinal do coeficiente de A e o sinal do delta. Eu expliquei também. Através, né, do gráfico, a gente consegue aqui, através da parábola, identificar se o A lá, que é o número que vem junto com x ao quadrado, é positivo ou negativo. Se a parábola é para baixo, o A é negativo. Então, o A aqui é menor que zero, com certeza, dessa função aqui. E o delta? O delta ele pode ser igual a zero, maior que zero ou menor que zero. O que vai depender? Se tocar em um ponto só, significa que é delta igual a zero. Essa aqui é a resposta. Nessa função, eu nem sei que função é essa, gente, mas só através da parábola eu já consigo afirmar que o A dela é negativo, menor que zero, e que o delta dessa função é igual a zero, certo? Aí isso vocês irão fazer para todos, ó, na B. A concavidade foi voltada para cima. Quando é voltada para cima, o A é maior que zero. E tá vendo que a parábola não cortou o eixo X. Quando não corta, é porque o delta é negativo. Então, delta menor que zero. Aí eu vou deixar para vocês analisarem a C e a D. E na questão 4, sobre a função tal, é correto afirmar que... Então, você vai ter que ir eliminando. É uma função afim, gente. Função afim é a função do primeiro grau. Será que isso daqui, se eu desenvolver, vai cair numa função do primeiro grau? Aí você tem que desenvolver. Seu gráfico tem ponto de mínimo. Bom, para eu saber se ele tem ponto de mínimo, eu tenho que saber a concavidade da parábola. Para ter pontos de mínimo, a parábola tem que ser voltada para cima, ou seja, o A tem que ser maior que zero, que aí vai ter ponto de mínimo. Então, para você saber se isso aqui é verdadeiro ou não, você vai ter que desenvolver isso daqui, fazer as multiplicaçõezinhas e chegar naquela fórmula geral da função. E assim você vai analisando. Ah, não há zeros reais, né? Por exemplo, se aqui A e B, né, não for verdadeiro, você vai ter C e D. Aí a C não há zeros reais. Para você afirmar isso aqui, você tem que calcular o delta da função. Para não ter zeros reais, o delta tem que ser negativo. E para calcular esse delta, você tem que desenvolver isso aqui. Então, por isso que o primeiro passo aqui na questão 4, gente, é fazer o chuveirinho corretamente, dar uma reduzida e chegar na fórmula da função, para depois vocês analisarem aí, tá bom? Apenas uma opção está correta. Qualquer dúvida, só perguntar. Beijos!